Saudações filosóficas, vamos neste vídeo caracterizar a dúvida metódica de Descartes, uma dúvida com que este filósofo procurou encontrar a verdade, encontrar os princípios fundamentais do conhecimento, aquelas crenças básicas que fundamentam o edifício do saber e que permitem, de algum modo, deter essa regressão da justificação. Portanto, se os céticos radicais achavam que existe uma regressão infinita da justificação, Descartes vai procurar mostrar que isso não é verdade. Bom, por isso a dúvida cartesiana tem um alcance universal, ou pelo menos pretende tê-lo. Trata-se de uma dúvida mediante a qual Descartes recusa como se fosse falso tudo aquilo em que note a mínima suspeita de incerteza. Portanto, qualquer informação, qualquer crença em que se note a mínima suspeita de falsidade será recusada como sendo falsa. E, portanto, a dúvida vai ser exercida de modo radical até se encontrar uma crença básica indubitável. Descartes entende que só há conhecimento se houver certeza, e só há certeza se tivermos, de facto, crenças indubitáveis. Bom, numa passagem do livro Os Princípios da Filosofia, Descartes mostra que razões, ou pelo menos uma das razões que temos para duvidar. Então escreve o seguinte: como fomos crianças antes de sermos homens, e julgámos, ora bem, ora mal, as coisas que se apresentaram aos nossos sentidos, quando não tínhamos ainda o pleno uso da nossa razão, vários juízos assim precipitados impedem-nos de atingir o conhecimento da verdade e predispõem-nos de tal modo que nada indica aparentemente que nos possamos libertar deles, se não tomarmos a decisão de duvidar, uma vez na vida, de todas as coisas em que encontrarmos a menor suspeita de incerteza. Portanto, os juízos que nós formulamos na infância, os juízos precipitados, os preconceitos que desenvolvemos nessa altura e que nos impedem de ter uma perspectiva correta acerca da vida, acerca da informação que nos chega através dos sentidos, tudo isso justifica a dúvida, tanto mais que se não conseguirmos lidar com a incerteza inerente a esses preconceitos, também nunca chegaremos, entende Descartes, ao conhecimento da verdade. E, portanto, esta primeira razão para duvidar está ligada à segunda. A segunda tem que ver com os enganos e as ilusões dos sentidos. Descartes entende que os nossos sentidos nos enganam algumas vezes, ou pelo menos nós deixamos-nos enganar por eles, e não convém acreditar naqueles que nos enganam, nem que o tenham feito somente uma vez. Portanto, os sentidos são objeto de dúvida por parte de Descartes, embora numa passagem das meditações sobre a filosofia primeira, ou meditações metafísicas, Descartes pareça, pelo menos num primeiro momento, dizer que há coisas das quais não se justifica de maneira nenhuma duvidar. E então escreve o seguinte: ainda que os sentidos nos enganem algumas vezes sobre coisas pequenas e afastadas, há todavia muitas outras de que não podemos absolutamente duvidar, embora as recebamos por eles, como por exemplo, que estou aqui sentado junto à lareira vestido com um roupão de inverno, que toco este papel com as mãos e outros factos semelhantes. A não ser que, porventura, me compare não sei com que loucos, cujos miolos estão tão abalados por vapores rebeldes de bilis negra, que asseveram invariavelmente serem ou reis quando são paupérrimos, ou estarem vestidos de ouro e púrpura quando estão nus, ou que têm uma cabeça de barro, ou que são cabaças, ou que são feitos de vidro. Mas trata-se de pessoas que perderam a razão, e eu próprio não pareceria menos insensato se lhes seguisse o exemplo. No entanto, logo a seguir, Descartes diz que, afinal, não é bem assim. Não é bem assim. Ora, muito bem, como se eu não fosse um homem que costuma dormir de noite e consentir em sonhos as mesmas coisas, ou também, algumas vezes, outras menos verosímeis, que aqueles alienados quando estão despertos. Portanto, temos de levar a dúvida ao extremo, e aquilo que tais alienados possuem, aquelas informações que eles desenvolvem,
os delírios que eventualmente eles tenham devem ser levados a sério. Portanto, esta terceira razão que Descartes apresenta tem que ver com a ausência de um critério que permita distinguir o sonho da vigília. Nós não temos um critério que nos permita dizer que estamos acordados ou que estamos a dormir. Portanto, se nós não sabemos se estamos acordados ou a dormir, também não sabemos se as nossas percepções sensíveis nos fornecem informação ilusória ou informação correta. Por isso, este argumento do sonho constitui uma terceira razão para duvidar. Existe uma quarta razão que tem que ver com o facto de muitos matemáticos se terem enganado nas suas demonstrações. São humanos, são falíveis e, portanto, o engano acompanha-os. E se enganaram algumas vezes, pode acontecer que se enganem sempre. Portanto, essa é também uma razão que justifica a dúvida. A última razão tem que ver com o Deus enganador ou o gênio maligno. Quando Descartes escreveu sobre o Deus enganador e sobre o gênio maligno, estava a pensar na mesma figura ou não? Os especialistas dividem-se quanto a esta matéria. Há quem considere que o Deus enganador é diferente do gênio maligno. Deus enganador será uma contradição nos termos, porque um Deus à partida não engana, portanto será esta uma hipótese metafísica que rapidamente é descartada, enquanto que gênio maligno será uma hipótese metodológica para levar a dúvida ao extremo. Em todo o caso, há também quem considere que são a mesma figura. Para o caso, não vamos estar aqui a entrar em mais pormenores, uma vez que a expressão que habitualmente se usa é a expressão gênio maligno. E a propósito do gênio maligno, Descartes escreve o seguinte: vou supor por consequência não o Deus sumamente bom, fonte da verdade, mas um certo gênio maligno, ao mesmo tempo extremamente poderoso e astuto, que pusesse toda a sua indústria em me enganar. Vou acreditar que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores não são mais que ilusões de sonhos com que ele arma ciladas à minha credulidade. Vou considerar-me a mim próprio como não tendo mãos, não tendo olhos, nem carne, nem sangue, nem sentidos, mas querendo falsamente possuir tudo isto. Obstinadamente vou permanecer agarrado a este pensamento, e se por este meio não está no meu poder conhecer algo verdadeiro, pelo menos está em meu poder que me guarde com firmeza de dar assentimento ao falso. Portanto, a hipótese do gênio maligno acaba por levar a dúvida não só às crenças a posteriori, às crenças relativas às informações dos sentidos, relativa à percepção sensível, relativa à própria existência do mundo exterior, mas também às crenças a priori. Portanto, Descartes vai inclusive duvidar da sua própria existência, vai duvidar das verdades da matemática. Nada garante que 2 mais 2 sejam 4. Pode acontecer que nós acreditemos que efetivamente 2 mais 2 sejam 4, mas na realidade isso seja um equívoco com que o gênio maligno nos vai iludindo, esse gênio poderoso e astuto, essa hipótese metodológica tremenda que nos deixa de facto sem qualquer segurança ou aparentemente profundamente inseguros num mundo obscuro, difícil e enigmático. Bom, dito isto, podemos considerar então que a dúvida cartesiana se caracteriza por ser metódica e provisória, portanto, uma dúvida posta ao serviço da verdade, uma dúvida usada como um instrumento, como um meio, e não é um fim em si mesma. Por outro lado, é uma dúvida hiperbólica, uma dúvida excessiva, uma vez que considera como sendo falso tudo aquilo que seja meramente incerto, portanto, uma dúvida bastante exagerada. Trata-se também de uma dúvida universal e radical. É universal porque se estende às crenças a priori e às crenças a posteriori, e é também radical, uma vez que coloca em causa as faculdades do conhecimento e a própria possibilidade de construir o edifício do conhecimento. Um outro aspecto extremamente importante é que esta é uma dúvida voluntária, não é uma dúvida que Descartes sofresse do ponto de vista psicológico. Descartes não estava, pelo menos a este nível, com nenhum transtorno obsessivo ou compulsivo. Ele duvida porque quer, ele duvida
porque tem o desejo de encontrar a verdade. Importa também referir que, segundo Descartes, nós não devemos usar esta dúvida para conduzir, enfim, as nossas ações. Ele diz isso nos princípios da filosofia, uma vez que, enfim, no dia-a-dia, nas situações práticas, nós não podemos viver de hesitações, não podemos estar a duvidar, enfim, se é dia, se é noite, se um carro passou, se não passou. Descartes escreve: não devemos, de modo algum, usar desta dúvida para a condução das nossas ações. É necessário observar que não entendo que nos sirvamos de uma maneira de duvidar tão geral, senão quando começamos a aplicar-nos à contemplação da verdade. Portanto, quando se trata de situações práticas, não convém usar esta dúvida radical, esta dúvida excessiva e hiperbólica. Por outro lado, porventura para evitar atritos com as autoridades eclesiásticas do seu tempo, Descartes escreve que é necessário crer em tudo que Deus revelou, ainda que esteja acima do alcance do nosso espírito, de tal modo que se Ele fez a graça de nos revelar a nós, ou a alguns de nós, coisas que ultrapassam o normal alcance do nosso espírito, tais como os mistérios da encarnação e da Trindade, não causaremos dificuldade em acreditá-las, ainda que não as compreendamos talvez muito claramente. Com efeito, não devemos achar estranho que haja na sua natureza, que é imensa, e no que Ele fez, muitas coisas que ultrapassam a capacidade do nosso espírito. Portanto, Descartes evita colocar as verdades da revelação em dúvida, fosse porque genuinamente sentia que não devia colocá-las em dúvida, fosse porque queria evitar aborrecimentos com as autoridades eclesiásticas do seu tempo. Bom, e por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.